A paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. E hoje para vocês eu trago uma história muito especial. Eu trago a história de um personagem bíblico chamado Jefité. Quem foi este homem chamado Jefité? Olha, essa história é uma história que no começo é uma tristeza, mas no fim a história vira igual uma roda gigante. Vai virando, e a história de Jefité é uma história assim de reflexão, é uma história em que você Por que que na maioria das vezes as pessoas só procuram a gente quando elas estão em dificuldades? Por que quando elas estão bem, elas não nos procuram para também trazer ali a bênção para nós? Ou uma palavra amiga, ou um companheirismo? Por que que a maioria das pessoas, quando nós estamos no fundo do poço, em dificuldade, elas não nos procuram? Mas quando estamos bem, elas vão procurar-nos. Então, essa história de Jefité é mais ou menos parecido com a história dos dias de hoje. Então, continuando. Apesar disso, agora estamos apelando para você. Responderam os líderes. Venha combater conosco contra os amonitas. Os amonitas, eles eram filhos de Ló com as suas filhas. Esta é uma outra história que depois eu vou contar para vocês. Eles não eram amigos do povo de Israel de forma alguma. Então, eles chamaram ali o Jefité para guerrear contra estes homens. Jefité respondeu: se vocês me levarem de volta para combater contra os amonitas e o Senhor os entregar à minha mão, eu serei chefe de vocês? E os líderes de Gileade responderam: o Senhor será a nossa testemunha, que faremos conforme você diz.
E assim Jefté foi um dos líderes de Gileade, e o povo o fez chefe, comandante sobre todos. E ele repetiu perante o Senhor estas palavras. Muito bem, quando nós lemos aqui no início da história, nós vemos que Gileade era o pai de Jefté. Gileade era casado com uma outra mulher, mas ele teve um caso com uma prostituta e teve Jefté. Ou seja, ele engravidou a prostituta e Jefté nasceu. Então, o Jefté, ele nasceu em um contexto muito desorganizado, familiar. Como eu já falei, a sua mãe era uma prostituta. E a Bíblia apresenta de seguinte forma a vida de Jefté, que ele era um gileadita, ele era valente, ele era valoroso. Porém, como já foi falado, ele era filho de uma mulher prostituta. Mas ele era filho de um gileadita. Então a mulher de Gileade teve outros filhos. E eles cresceram e eles expulsaram ali o seu irmão, ou meio-irmão, da casa do seu pai, para que eles não pudessem dividir a herança. Olha aqui como já começam as discussões sobre a herança aqui, até aqui na Bíblia Sagrada. Como estas brigas acontecem hoje em dia, de filhos e filhas brigarem por heranças e etc, etc e tal. Mas aqui o que chama atenção não é realmente herança nenhuma. Aqui foi a forma que eles trataram a Jefté, expulsaram ele. Se a história de Jefté terminasse da forma que eles quisessem que terminasse, como não terminou, eles chamaram ele de bastardo, indigno da sua família. Logo, Jefté, em todo e qualquer contexto histórico, diante de sua origem e consequências, ele seria fadado ao quê? Ao insucesso. Alguém lançado à marginalidade, sem pai, sem mãe, sem irmãos e sem lar, tendo que vencer os traumas para se posicionar de forma relevante. O que acontece a Jefté após ser expulso da casa da sua família foi habitar na terra de Tobi, homens levianos. O que significa levianos? Aqui, leviano significa pessoas imprudentes, precipitadas, pessoas inconstantes, cujos procedimentos não eram de caráter. Pessoas sem base sólida, irresponsáveis, pessoas sem noção. Então foi para o meio deste povo que o Jefté foi. Mas Jefté se tornou um líder no meio desse povo. Ou seja, estes homens da cidade de Tobi era tudo isso aqui, de ruim. Mas Jefté não se deixou abater e não se tornou um deles, mas se tornou líder deles para guerrear as batalhas. Então Jefté, eu acredito que ele era um guerreiro conhecido. Ele foi para Jope, lá ele se tornou líder destes homens levianos aqui. E eu acredito que depois esses homens se tornaram homens de bem, porque se existe um homem de caráter na frente de um grupo, na frente de um grupo de pessoas, determinadas pessoas, eu acredito que as pessoas vão seguir o exemplo deste homem. E Jefté, ele foi um exemplo para estes homens. E a história vai mudar aí, eu acredito que sim. Então, continuando aqui sobre a história do Jefté. Esta história demonstra este homem muito motivado e disposto a vencer. O que chama atenção é que os anciões de Israel foram atrás de Jefté e solicitaram ali que ele viesse ajudá-los. Ele foi expulso da sua cidade, mas depois, quando aqueles homens estavam em apuros, foram ali lembrar de Jefté. Trazendo para o dia de hoje, às vezes você pode ser desprezado, às vezes você pode ter sido a escória da tua família. Mas eu quero te lembrar uma coisa. Um dia
essas pessoas que te desprezaram, essas pessoas que viraram as costas para você, vão ser as mesmas que vai precisar de você. Foi o que aconteceu aqui com Jefté. Ele foi expulso de Gileade pelos seus meios irmãos e foi para Tob. Lá ele liderou, líder de homens, uma liderança de homens levianos, mas eu acredito que aqueles homens também, eles eram desprezados e eles tinham que se apegar com alguém. Quem eles encontraram? Jefté. Mas Jefté não tinha a mentalidade deles. Jefté não tinha a mente deles, de derrotado não. Jefté era um homem valoroso. A Bíblia mesmo diz que Jefté era um guerreiro. Ele era corajoso. Em meio às dificuldades de tudo que Jefté passou, sendo desprezado pelos seus meios irmãos, ele não abaixou a cabeça. É isso que me chama a atenção aqui nessa história bíblica. Jefté não se deixou ser desprezado. Jefté não se sentiu uma vítima, mas ele se tornou um guerreiro valoroso e ficou na frente ali daquele povo, daqueles homens, se tornou um líder de valor e caráter e foi chamado novamente para guerrear em favor de quem? Daquelas mesmas pessoas que o desprezaram. Então fique tranquila aí que a sua vez vai chegar também. Pois bem, depois que Jefté ele assumiu ali a liderança na frente da batalha, ele enviou mensageiros aos amonitas e falaram assim: por que os gileaditas eles eram atacados por estes homens? E enviou mensagem e ele perguntou, e suas reivindicações foram as seguintes, os seus argumentos foram assim: em primeiro lugar, Gileade nunca foi dos amonitas. Eles, os mensageiros de Jefté, falaram o seguinte: Jefté mandou dizer assim, primeiro que esta terra nunca foi de vocês. Elas foram conquistadas por os israelitas. Segundo, Israel possui uma terra concedida por Deus. E esses amonitas queriam esta terra. Então Jefté primeiro foi conversar. Jefté foi tentar resolver o problema sem derramar sangue. Mas o rei ignorou esta mensagem e preparou as tropas para a batalha. Eu quero dizer o seguinte, abrindo aqui um parênteses nessa situação aqui de Jefté. Jefté, ele foi compassivo com aqueles inimigos de Israel, do povo gileadita, porque ele foi tentar resolver conversando. Então, muitas das vezes, nós temos que resolver algumas coisas conversando. Não é gritando, não é ficando com raiva, e sim conversando. Só que tem pessoas que não dão ouvidos ao que a gente fala. Simplesmente a pessoa vira as costas, fecha os ouvidos e não consegue ouvir o que você tem para falar, o que nós temos para falar. Então, Jefté, ele foi uma pessoa muito educada ali. Ele tentou convencer aqueles homens que a terra não era deles, a terra era dada por Deus aos gileaditas. Mas o homem ignorou, aquele líder ali dos amonitas ignorou. Então não teve jeito. Já foi conversado, já foi falado, já foi dito que era para ser tudo de uma forma de paz. Mas aqueles homens, eles ficaram com os ouvidos fechados e cegos. Há momentos em que as pessoas ficam cegas, elas ficam com seus ouvidos fechados, com michões nos ouvidos e não conseguem enxergar e ver ali a realidade na cara limpa, o que está acontecendo realmente ali de verdade. Às vezes chega alguém e abre o olho da pessoa, fala o que está acontecendo, fala: olha, o caminho não é esse que você está seguindo, olha, não vai para esse caminho aí não, porque esse caminho aí vai te trazer prejuízo, olha, é melhor a gente resolver aqui as nossas pendências conversando. Diante de tudo isso, a gente vai sentar e conversar. É melhor do que discutir. E isso não aconteceu aqui, trazendo para a história de Jefté. Aqueles homens não ouviram, né? Então, a guerra começou ali.
4, diz o seguinte: se tu fizeres um voto ao Senhor, tu tem que pagar esse voto. E no livro de Deuteronômio também, no capítulo 23 e 21, também cita alguns versículos em que fala que se uma pessoa fizer um voto ao Senhor, esse voto ele tem que ser pago. Meus amados e minhas amadas, já pensou você tendo uma única filha ou um único filho e você fazer uma besteira dessa? De fazer um voto desse? Olha, Jefté, ele já tinha ganhado a luta lá, porque o Senhor já tinha dado vitória para ele. Mas ele foi tentar, eu acredito que dar uma ajudinha, né? Dar um jeitinho brasileiro. É como diz aqui hoje em dia, no século 21, ele foi tentar dar um jeitinho brasileiro, mas não deu certo não, porque Deus deu vitória para ele sim. Só que ele fez esse voto inconsequente de entregar sua filha ao sacrifício lá, porque a primeira pessoa que saiu de dentro de casa foi ela. E eu acredito, meus amados, que quando essa menina saiu de dentro de casa, que o Jefté viu ela de longe e ela veio toda feliz, ela veio toda alegre, saltitante, correndo. O meu pai venceu a guerra, o meu pai venceu. E aquela alegria toda. E o Jefté, eu imagino o Jefté bota na mão na cabeça dizendo: meu Deus do céu, o que eu fiz? E eu acredito que aquele homem caiu em pranto chorando. E quando ele chegou perto dela, ele falou, abraçou ela bem forte e disse: filha, eu fiz uma grande besteira, mas eu tenho que cumprir o voto que Deus fez. E em prantos, chorando, eu acredito. Fazendo aqui uma conjectura. E ela olhou para o pai dela e disse: pai. E ela era uma serva de Deus também, aquela menina. Eu acredito que sim. Porque ela disse: pai, se o senhor fez um voto, você tem que cumprir o voto que você fez. Aquela menina foi corajosa, sabiam? Eu admirei muito a coragem daquela menina de dizer: não, pode fazer o que o senhor já prometeu para Deus. Eu, no lugar dela, eu dizia assim: meu pai, me desculpa, me perdoe, mas eu não vou morrer, não. O senhor... Ele se tornou juiz, ele julgou ali o povo, aquele povo, 6 anos. Ele foi juiz, ele ganhou, ele foi exaltado no meio da família. Tudo isso de bom, tudo de bom aconteceu ali depois daquela guerra. A única coisa triste que aconteceu foi aquela menina ter saído de dentro de casa e ela ter sido entregue como sacrifício ali ao Senhor. A única coisa que nós não devemos fazer é isso. Igual Jefté fez, entregar a sua única filha, porque era a única filha que ele tinha. E foi uma história muito triste, mas que no final ninguém hoje em dia entendeu isso até hoje. Mas os historiadores dizem que isso foi uma coisa assim que eu acredito que nem Jefté imaginou o que ia acontecer. Então vamos ter cuidado com o que a gente fala, as palavras que a gente lança, as palavras que a gente fala com as pessoas ou com o voto que você faz, qualquer coisa. Então vamos ter vigilância. Mas essa história foi uma história assim, emocionante, porque traz aí a exaltação aí de Jefté, mas com essa parte triste. Mas esta foi uma pequena parte da história deste homem.